Saudações aos internautas, alunos, alunas, professores, professoras, enfim, a todos aqueles que amam história, literatura e leitura de livros. Quero fazer a minha apresentação. Sou Carlos Santana, graduado em Teologia, mestrando em História do Êxodo Bíblico em terras egípcias. Sou escritor, professor também de um Instituto Bíblico Teológico e pastor evangélico. Eu sou autor de 2 outros livros, um estudo bibliográfico do Êxodo, livro de ordem acadêmica e com ênfase em História e Arqueologia. E também autor do livro O Apocalipse, Desvendando as Profecias Bíblicas. É um livro de ordem bíblico, profético, e ambos foram publicados pela editora Autografia. A história dentro da história do descobrimento à independência do Brasil faz parte de um projeto cultural do PRONAC, sob número 202293, projeto este da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, sendo o projeto amparado pela Lei de Incentivo à Cultura e tendo como patrocinador a empresa Tudor Baterias. A história dentro da história do descobrimento à independência do Brasil, eu vou fazer aqui um resumo do projeto, tá? Total. O projeto ele efetivou a doação de 240 livros físicos, atendendo bibliotecas de 63 entidades, entre escolas públicas, associações de amparo à criança e adolescente e associações de apoio a pessoas com deficiência. A doação do livro digital na versão Daisy da Fundação Dorina também ocorreu com o fim de atender nas bibliotecas das escolas pessoas com deficiência visual. O alcance cultural deste projeto é imensurável e, é claro, depende também de como cada escola vai incentivar os alunos a acessarem as bibliotecas e fazerem a leitura do livro. A história dentro da história do descobrimento à independência do Brasil. Vamos falar um pouquinho acerca do livro. Tá? No ano de 2022, completamos 200 anos de independência. E é uma data muito importante e significativa. O livro é, sem dúvidas, fantástico, pois ele une um trabalho de pesquisa bibliográfica, amparado em normas da BNT, citações, referências, mas com uma narrativa gostosa e a linguagem de conto. Um conto fictício com seus personagens que contarão a história verídica do Brasil, desde o seu descobrimento até a sua independência. O livro fala do descobrimento até a independência do Brasil e foi preparado para o público estudantil jovem, mas é um livro para todos os que amam história e conto e história. O livro convida o leitor a conhecer e viajar pela história de nosso Brasil de forma lúdica e agregando conhecimento. Entre nesta aventura e leia este livro maravilhoso. Como palestrar sobre um livro tão fantástico? Fiquei pensando eu. Bom, apenas através de um spoiler do livro. E é isto que eu vou fazer por meio desta palestra, de forma breve, rápida, mas
sem tirar a sua motivação de ler e aprender, né, acerca da história e do conto que está aqui neste livro. O capítulo 1 do livro, né, você vai saber onde se passa a história, em qual cidade e em qual escola. Eu tenho aqui que te darei uma pontinha, né, desse spoiler aí, de descobrimento. Só vou dizer que a cidade é a cidade de Bauru, né? Então, essa história, ela privilegia essa cidade, a nossa cidade aqui de Bauru, tá? Agora, em qual escola, você vai ter que ler o livro. Você vai conhecer os principais personagens da trama narrativa e os quais nos apresentarão a história do Brasil. Marcos, o professor substituto de História. Pedro, mais conhecido como Cabeça, é um dos alunos que vai se interessar pelo projeto de Marcos. Que projeto? Você vai ter que ler o livro. Maria, afrodescendente, é uma importante personagem que vai dar o starter em um grande projeto de estudos na escola. O capítulo 2, ele vai falar de esperança em meio à luta. Algo muito triste vai acontecer na escola. E este fato muito triste vai colocar Marcos, o professor substituto, na narrativa do conto. Mas você precisa de ler o livro. Maria tem uma grande dificuldade com história e justa história do Brasil. Agora, pensa só, né? A história, o conto, se passa no ano do bicentenário da independência do Brasil. E Maria tem justo medo de Maria, né? É que na prova de redação do Enem seja tratado sobre o tema da independência, ou o tema da história do Brasil, principalmente o tema da independência, no qual ela tem muita dificuldade. Aí que entra Marcos. Marcos terá um plano que ajudará Maria e todos os alunos com este tema. Toda a turma vai ficar em delírios, as redes sociais vão bombar. Você não imagina a agitação que vai acontecer naquela classe. Por iniciativa de Marcos e dos alunos, com o apoio da diretora, um evento, uma palestra sobre a história do Brasil até a independência vai ocorrer. Haverá muita conversa, brincadeiras, grupos sociais bombando. Ali no meio da palestra, comes e bebes também. Ixi, olha, vai ser algo fantástico, muito legal, muito lúdico, muito divertido. E, enfim, a palestra em si. Do capítulo 4 em diante, de forma muito lúdica, a história do Brasil vai acontecer por meio da palestra de Marcos, o professor substituto. Olha só que bacana. Nós vamos aprender, junto com Marcos e com todos os alunos nessa palestra, como se formou a historiografia brasileira. Quais são os principais autores que falam sobre a história do Brasil? Como se deve ver a história do Brasil, em qual perspectiva, como devemos ver a nossa história. Nós vamos aprender que o Brasil teve pré-história. Sim, o Brasil teve uma pré-história e vamos aprender. A chegada de Cabral. Nós vamos ali aprender sobre os índios, que foram os habitantes naturais do Brasil, o início da colonização, as capitanias hereditárias, os governos gerais com seus governadores gerais. Também um tema muito triste, né, da nossa história, a escravidão no Brasil. E é um tema que temos que aprender. O movimento dos bandeirantes e as moções, a chegada da família real portuguesa ao Brasil,
o retorno de Dom João a Portugal, e aí então os motivos que levam à independência do Brasil. E, enfim, o tema tão esperado, né, que Marcos vai estar ali palestrando com tanta motivação, a independência. Quero dizer algo, que ao escrever este livro, me despertou uma paixão tão grande pela história do meu país, do Brasil. Algo tão gostoso dizer, eu sou brasileiro. A história do Brasil é bonita, sim, nossa história teve momentos muito tristes, tenebrosos, né? Como você vai ver a matança dos índios, a escravidão dos negros africanos que vieram de maneira forçada para trabalhar no Brasil, mas também veremos que nossa história permitiu, no fator da miscigenação dos povos aqui, algo que outras nações não alcançaram, né? Nós temos uma certa unidade étnico-cultural que é linda, é maravilhosa. Nós somos um povo formado, né, por brancos, índios, negros, todos misturados etnicamente. Um povo bom, trabalhador, lindo e esperançoso. Nossa cultura é uma das mais belas do mundo, assim eu acho. É uma cultura formada por música, artes e tantas outras áreas, uma cultura excepcional. Temos sim muitas coisas a vencer, temos muita coisa a melhorar, sabe, talvez até muitas desigualdades, mas vale a pena ser brasileiro. Conhecer a história do Brasil é algo que me motivou, é algo, como eu disse, me fez eu ter paixão, não só pela história do meu país, mas também de dizer, eu sou brasileiro. Essa breve palestra feita de forma de spoiler, para despertar em você a paixão pela leitura. Procure o livro A História Dentro da História do Descobrimento, a Independência do Brasil, na biblioteca de sua escola. Este livro foi o projeto, né, disponibilizou o livro na versão física, no livro físico, nas escolas públicas da cidade de Bauru, gratuitamente. Vale a pena, procure o livro na biblioteca de sua escola aqui na cidade de Bauru, vale a pena ler e se encantar com a nossa história. Quero agradecer a todos que aqui assistiram a palestra, todos os internautas, alunos, alunas, professores, professoras e todos aqueles que amam a literatura. Muito obrigado.